Esses dias eu recebi uma pergunta muito boa e eu resolvi responder aqui para o canal em vídeo. E a pergunta foi, Bru, até que ponto suportar certas coisas por parte dos nossos pais? Ou seja, como que eu posso honrar os meus pais, como você sempre fala, mas sem me diminuir ou me ferir nesse processo? E eu entendo que muitas pessoas, principalmente quando tem pais com algum tipo de vício, compulsão, algum tipo de transtorno, acaba que esse processo que a gente fala muito na constelação e que a gente fala no terapêutico em geral, porque não é só a constelação como método terapêutico que fala disso, né? Que fala da importância de a gente olhar para os nossos pais, honrando, até com gratidão pela vida que a gente recebeu deles, né? Toda linha terapêutica que eu conheço fala sobre isso, afinal a vida veio dali. Só que quando as pessoas são pessoas que têm pais, né? Mães ou pais narcisistas ou com outros tipos de transtorno, transtorno bipolar, transtorno. Nossa, são tantos, né? Transtornos em geral de personalidade, ou quando a pessoa não tem ali um transtorno, mas ela está indisponível emocionalmente, não conseguiu dar afeto, amor, atenção. Aquilo que uma criança precisa para se nutrir, não só fisicamente, mas ela também precisa de nutrição emocional. E quando isso acontece, muitas vezes essas crianças que crescem e se tornam adultos, elas têm uma certa encontram esse desafio muito que parece muito sutil, né? Até que ponto vai, fica ali uma linha tênue, mas que ele também é um desafio que pode machucar muito. E até muitas vezes impedir a pessoa de seguir em frente na vida, de ter bons relacionamentos, de co-criar prosperidade para a vida dela e assim por diante. A primeira coisa interessante de trazer, assim, sobre esse tema, respondendo essa pergunta, é que sempre quando a gente olha para um sistema familiar, né, ou para qualquer sistema, que tá ali com seus emaranhados, suas dificuldades, seus problemas, que o amor não tá fluindo, digamos assim, né? Porque sempre que é um emaranhado, o amor tá encontrando barreiras para fluir. A gente olha buscando o equilíbrio desse sistema. Toda pessoa nova que surge num sistema, né? Uma nova geração que chega, ela chega sempre buscando, é intrínseco a nós, né? Chega sempre buscando equilibrar aquele sistema. Só que muitas vezes claro, a gente pode fazer isso, né, respeitando o nosso lugar, mas a gente pode fazer isso saindo do nosso lugar. Que aí tem outros vídeos no canal falando sobre isso, tem até uma auto-hipnose linda sobre ocupar o nosso lugar somente no sistema, que isso é muito libertador. Mas o importante é dizer, principalmente, que para isso acontecer e que para que mais equilíbrio ocorra nesse sistema, é preciso haver uma base. E essa base é o que na constelação é chamado de as ordens do amor. E dessas ordens do amor que o Bert Hellinger nos apresentou com o trabalho das constelações familiares, eu vou trazer aqui para esse vídeo a segunda ordem do amor. A gente tem a ordem do pertencimento, que é a primeira, a ordem da hierarquia, que é a segunda, e a terceira é a ordem do equilíbrio, a ordem da troca, né, do dar e receber. Vamos olhar então para a segunda ordem, a ordem da hierarquia. Quando você pensa, por exemplo, no seu sistema familiar, acima de você, quem veio antes? Os seus pais, sua mãe e seu pai, tá? Acima dos seus pais, acima de cada um deles, quem veio antes? Os pais dele, de cada um deles, na verdade. Então, mãe e pai da sua mãe e pai do seu pai, são seus avós. E acima da mãe da sua mãe, e do pai da sua mãe, e acima da mãe do seu pai, do pai do seu pai, enfim, você já entendeu, vem os seus bisavós e assim por diante. Não é por acaso que essa ordem está nessa ordem, não é por acaso que essas pessoas vieram antes de você e você veio depois. Então, quando a gente fala da ordem de hierarquia, a gente está falando dessa hierarquia, de quem veio antes e quem veio depois. E segundo, então, a constelação, as ordens do amor e esses princípios que tocam ali a constelação, é preciso, para que o amor flua ou volte a fluir num sistema, é preciso haver um respeito a essas ordens. E quando se fala do respeito à ordem da hierarquia, do que a gente está falando? É respeitar cada um no seu lugar. E como que eu respeito
a minha mãe e o meu pai no lugar deles? Quando eu permito que eu fique no meu lugar de filha e eles fiquem no lugar de pais. Quando eu saio desse lugar, então é como eu tô colocando vamos dizer assim, uma barreira mesmo na frente desse amor, porque para esse amor fluir, lembra, precisa haver esse respeito a essa hierarquia. Só que agora vamos ligar com a pergunta, que foi, Bru, até que ponto eu honro os meus pais, eu respeito, enfim, sou grata pela vida, mas sem me machucar, sem me ferir. Principalmente quando eu passo por certos desafios, dificuldades, ou tive tantas questões difíceis com os meus pais lá na minha infância, por conta das questões deles, dos transtornos deles, das dificuldades deles e assim por diante. Então, a gente precisa lembrar de uma outra coisa importantíssima. Lembra que eu falei, então, que acima de você estão os seus pais e acima dos seus pais estão os pais deles e assim por diante? Então, você imagina, o que você recebe e o que você recebe mesmo, até de forma inconsciente desse campo de informações do seu sistema familiar, vem de muito longe. E os seus pais, a mesma coisa. Então, assim como você tem as suas questões com os seus pais, o seu pai e a sua mãe também provavelmente têm ou tiveram, muito provavelmente têm ou tiveram, as questões deles com os pais deles e com outras pessoas que talvez eles nem tenham consciência. E essas informações, elas vão passando assim, né, através desse campo de energia, desse campo morfogenético que a gente fala, desse campo de informações inconscientes. Então, isso significa que eles dão o que eles podem dar e você dá o que você pode dar. Se, inclusive, eles deram mais de crítica e menos de afeto, é porque era exatamente isso que eles tinham para doar e era também exatamente isso que você, como ser em desenvolvimento e evolução na Terra, precisava para poder evoluir em algum ponto. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, é que geralmente a gente tem mais a evoluir naquilo que a gente mais julga. Então, quanto isso que você está julgando é justamente algo para você olhar e integrar em você. De repente, reconhecer que você também não é a pessoa mais afetuosa, talvez, do mundo. Que, de repente, para algumas situações, você talvez também não esteja tão disponível emocionalmente. E assim por diante. E tem uma outra coisa, além então de dizer que eles também têm as questões deles, com o sistema familiar deles, com os pais deles e as feridas deles, etc, etc, etc. Ainda assim, eles te deram a vida no melhor que eles podiam fazer, né, com o que eles tinham para fazer, mas você, como filha, tem a possibilidade de ocupar o seu papel e de ficar no seu lugar. Então, qual é o ponto onde a gente percebe que a gente pode honrar os nossos pais sem se ferir, quando a gente ocupa o nosso lugar? Por exemplo, para ficar bem claro, uma coisa é eu ter um pai ou uma mãe completamente dependentes de mim, completamente dependentes porque são doentes, porque têm por N questões, né? Principalmente por questões de transtornos ou doenças. E aí, assim, ou eu pago alguém para cuidar ou um lugar para ficar, ou sou eu mesma que tenho que fazer isso, né? Ou a pessoa não tem como viver, não tem como sobreviver, tá? É quase como, assim, ter uma criança dependente da gente mesmo. Ou então, é uma coisa que a pessoa não depende de verdade de mim. Mas hoje mesmo eu recebi uma mensagem mais cedo no Instagram, uma pessoa agradecendo pelos conteúdos que estão abrindo muitos olhos dela e tal, e que a vida dela não vai para frente porque se ela for quem ela é e fizer o que ela quer fazer da vida dela, a mãe dela fica muito triste e desgostosa com a vida. Ela falou exatamente essas palavras. É a maior tristeza e o desgosto da minha mãe se eu sigo o que eu quero realmente fazer. E aí é muito delicado, porque nesse ponto já não é mais uma questão, então, de os nossos pais estão dependendo da gente e a gente precisa estar presente, por isso a gente não pode fazer o que a gente quer. É completamente diferente. É a gente que está saindo do nosso lugar, saindo do nosso papel de filho, querendo ser a salvadora daquela mãe ou daquele pai, querendo, então, muitas vezes receber um amor ao abrir mão da nossa própria vida. Então, ninguém tá te impedindo de verdade de fazer o que você quer, a não ser você. Quando você sai do seu lugar para fazer uma coisa que, na verdade, não é realmente necessária. Uma coisa é
você ser adulta, sua mãe ser adulta, e, por exemplo, essa mãe, né? Ela tem capacidade financeira? Tem. Ela tem uma capacidade emocional e mental de viver a vida dela? Tem. Mas ela fica triste se eu fizer o que eu quero fazer. Então, na verdade, o problema não é sua mãe, o problema é o quanto você sustenta o desconforto, o quanto você sustenta desafiar a sua mãe, o quanto você sustenta ser diferente, o quanto você sustenta correr o risco de não ser, de não agradar, correr o risco de não ser aprovada, correr o risco de não receber esse afeto e assim por diante. Percebe que é bem sutil, mas é bem diferente? Então, como é que eu honro os meus pais? Qual que é a melhor maneira de honrar os meus pais? Sendo exatamente quem eu sou. Reconhecendo que eles me deram uma coisa que mais ninguém pode me dar. Ninguém, nada. As pessoas podem me dar muitas coisas no mundo, mas a vida mesmo ninguém mais pode me dar. Eles já me deram. E foram os únicos, né, que puderam me dar. Se mudasse um elemento, assim, se fosse outro homem ou outra mulher, eu não seria eu. Então, você reconhecer que você recebeu o principal deles e que isso já é o suficiente, isso é verdadeiramente honrar os seus pais. E quer ver o que realmente dá alegria, não a nível comportamental, principalmente pessoas, pais com transtornos, eles pode até ser estranho por uma pessoa que tem um pai com transtorno, uma mãe com transtorno, principalmente filhos de mães e pais narcisistas, né? Ouvir assim que os pais se alegram quando a gente se alegra com a nossa realização. Por quê? Porque para a mente e para o ego dessas pessoas, isso não é verdade. Realmente, eles não se alegram com a nossa realização, tá? Isso é importante dizer. Mas, para a alma dessas pessoas, sim. A alma é o que a gente está falando aqui. Um nível mais profundo e muito mais sutil do que as camadas da mente, do ego, podem alcançar, tá? Podem percepcionar. Então, para a alma, o que realiza um pai e uma mãe é a nossa realização. É como você, por exemplo, ter um projeto e você vê o seu projeto crescer. E você vê o seu projeto dar frutos, impactar pessoas, né? Outras pessoas começarem seus próprios projetos porque um dia foram inspiradas pelo seu projeto. Isso é o que verdadeiramente realiza a sua alma. Na mente, você pode pensar, poxa, eu devia fazer mais, ou eu deveria ter feito diferente, eu poderia ter crescido mais rápido, ou isso, aquilo. Mas para sua alma, só de estar vendo esse projeto crescendo, feliz, entre aspas, né, dando frutos, isso te realiza. Faz sentido o que eu quero dizer? Para fechar, um outro ponto, assim, que eu acho que também é importante além de você olhar para esse reconhecer que você recebeu a vida e que isso já é tudo, e aí depois você faz, né? Você pode conseguir mais de outras coisas, mas isso você não tem como conseguir de novo, já ganhou e foi através deles. E ocupar o seu lugar de filha, é claro, como a gente já falou aqui, mas você também compreender se de repente, no seu caso específico, cabe a distância saudável, que é basicamente você saber encontrar o máximo do saudável para você. Por exemplo, se falar todos os dias com uma pessoa da sua família, seja sua mãe, seja seu pai ou outro familiar, isso te faça mal, isso te gere angústia, então não fale todos os dias. Fale uma vez por semana. Se de repente você descobrir, não, falar 3 vezes na semana me faz bem, mais que isso não me faz bem. Então comece a mudar, vai diminuindo aos poucos até chegar lá num ponto que te faz bem. Porque lembra, para a alma deles, o que vai realizá-los é você estar bem. Se você sempre tentar agradá-los, mas você não está feliz e realizada de verdade, o que você vai co-criar mais é isso, é falta de alegria e realização, tanto para você quanto para todo o sistema. Faz sentido? Espero que esse vídeo tenha te tocado no seu coração. Se você está aqui de repente até agora, é porque essa pergunta era algo que você precisava. Então comenta aqui embaixo, quero muito saber o que você teve de insight, o que passou pela sua cabeça. Traz o seu ponto de vista, que é muito rica essa troca também. E se você tiver alguma pergunta que você acha que pode ser legal eu responder por vídeo, comenta aqui embaixo desse vídeo também que eu vou adorar. Se você assistiu até agora e não está inscrita no canal, se inscreva para você receber outros conteúdos, ative o sininho para ser notificada, curta, compartilhe e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijinho, tchau, tchau!